Irmãos em Cristo, a paz do Senhor, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para o grupo Intercessores. E eu gostaria de deixar uma palavra de reflexão para todos os membros desse grupo. Eu gostaria de ler no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, dos versos de 10 a 13, que nos diz o seguinte: Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Meus irmãos, uma das coisas que mais nos chama a atenção nos nossos dias de hoje é a questão da misericórdia de Deus. Nós vemos que o Brasil, a nossa Paraíba, o Nordeste, está passando por várias e várias dificuldades, principalmente nos nossos dias atuais, a chamada crise hídrica, que é justamente a falta de água, a falta de chuva. E baseado nesse texto que nos fala sobre a vida do rei Manassés, eu gostaria de expressar para os irmãos, para a reflexão de todos nós, tamanha é a misericórdia de Deus. Muitas vezes, meus prezados irmãos, acontecem determinadas circunstâncias na nossa vida que nós pensamos que é justamente para a nossa destruição ou para o nosso mal. E nós entendemos que é totalmente o contrário. É justamente para o nosso bem. Se os irmãos prestarem atenção a partir do verso 1 do capítulo 33 de 2 Crônicas, ele começa a dizer que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e durante 55 anos reinou sobre Israel. E a Bíblia diz que Manassés fez tudo quanto era mal perante os olhos do Senhor, seu Deus. Totalmente diferente do seu pai, o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele destruiu todos os postes ídolos da época, que eram justamente os altares dos deuses. A Bíblia diz que quando Manassés reinou, a Bíblia diz que Manassés reedificou esses altares e assim adorou a todos aqueles deuses. A Bíblia diz que Manassés colocou dentro do templo, a Bíblia diz que Manassés colocou uma imagem de escultura do Deus a quem ele servia. A Bíblia diz que Manassés, ele matou os seus filhos no fogo, passou os seus filhos no fogo em um ato de magia negra. A Bíblia diz que Manassés, ele consultou adivinhos. A Bíblia diz que Manassés consultou astros, usou de astrologia. A Bíblia diz que Manassés fez pecar todo o povo de Israel mais do que todos os outros reis tinham feito. E o que eu acho mais interessante, meus irmãos, é que o versículo 10 fala o seguinte: Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. O que eu acho mais interessante é que a misericórdia de Deus é tão grande que, mesmo fazendo todas aquelas atrocidades, mesmo provocando a ira de Deus, a Bíblia diz que Deus falou a Manassés e falou ao povo. Mas o interessante do texto é que diz, porém, não lhe deram ouvidos. Eu pergunto a todos vocês que estão me escutando, quantas vezes Deus fala com a gente? Deus nos fala diariamente. Deus nos mostra onde está o erro. Deus nos mostra o caminho que devemos seguir. E muitas vezes nós não damos ouvidos, nem ouvimos a sua voz. Eu gostaria que cada um de nós pudesse nessa hora pensar o seguinte: quantos livramentos de Deus nós passamos no decorrer desse dia? Quantas e quantas ações, quantos e quantos assaltos nós somos poupados e livrados no decorrer desse dia? Quantos acidentes Deus nos livrou no decorrer desse dia?
Quantas e quantas manifestações de maldade viriam sobre a nossa vida e Deus poupou a nossa vida. Eu quero dizer aos irmãos e amigos que não foi nada mais, nada menos do que a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Então, o verso 11 diz: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. O verso 12: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que Deus ele fala com carinho, com amor, ele diz: está errado, não faça mais, deixa esse caminho, ande por aqui. E muitas vezes nós não damos ouvidos. Mas muitas vezes, quando as consequências dos nossos atos pecaminosos ou dos nossos atos errados, elas vêm sobre a nossa vida, aí nós nos lembramos de Deus. Agora, o que mais me chamou a atenção nesse verso 12 foi que diz que ele suplicou deveras ao Senhor. E essa palavra deveras, nesse contexto, ela quer dizer orou de verdade, orou com o Espírito, orou buscando realmente a face de Deus. Mas a Bíblia diz no início do texto que diz: ele angustiado. Manassés precisou ficar angustiado para poder orar de verdade ao Deus dos céus. O verso 13 diz o seguinte: fez oração e Deus se tornou favorável para com ele. Meus prezados irmãos, Deus quer a cada dia ouvir a nossa voz. Deus quer a cada dia que nós possamos falar com Ele. Deus quer que a cada dia, independentemente dos nossos erros, dos nossos delitos, a Bíblia diz que Deus, Ele quer ouvir a nossa voz. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe do que nós precisamos, mas Ele deseja, Ele almeja ouvir a voz de todos nós, pedindo perdão, a voz de todos nós suplicando misericórdia, a voz de todos nós pedindo o nosso mantimento, a voz de todos nós agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós a cada minuto, a cada instante. E o que eu acho incrível nesse texto é que a Bíblia diz que atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então, meus irmãos, mesmo numa circunstância dessa, mesmo numa circunstância semelhante a essa de Manassés, fez tudo que era errado perante os olhos do Senhor seu Deus. A Bíblia diz que ele orou deveras, orou de verdade, se humilhou na presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus o perdoou, trouxe de volta ao seu reinado, então reconheceu que Manassés, que o Senhor era Deus. Então, meus prezados irmãos, que a cada dia, eu não sei a situação que você está passando, eu não sei qual a dificuldade você está passando, eu não sei qual o problema que você está passando. Eu só quero te dizer o seguinte: existe um Deus no céu que pode resolver qualquer tipo de problema. Eu não sei se é enfermidade, eu não sei se é problema financeiro, eu não sei se é problema sentimental, eu não sei qual tipo de problema você está enfrentando hoje. Mas eu quero te dizer que se você buscar ao Senhor deveras, de verdade, se humilhar na presença de Deus, a Bíblia diz que Deus vai ouvir a tua oração. A Bíblia diz que Deus vai se compadecer de você. E a Bíblia diz que Deus, Ele vai operar maravilhas na sua vida. Então, podendo até ser semelhante a Manassés, você tenha praticado algo que tenha entristecido a Deus, você tenha praticado algo que tenha inflamado o coração de Deus, eu quero te dizer que não é o fim. Eu quero dizer a você que Deus, Ele tem poder para nos perdoar. Basta somente que nós entendamos e possamos chegar diante da sua presença, para que Ele possa ouvir a nossa voz e Ele possa nos perdoar e possa nos levantar para a honra e glória do nome dEle. Eu gostaria de agradecer aos irmãos por esse período que nós passamos aqui, nessa pequena reflexão, e que Deus possa a cada dia nos abençoar e que Ele possa te abençoar em nome de Jesus.